E se tudo que a gente conhece sobre a nossa história fosse só a ponta do iceberg? E se por trás de tudo existisse um drama cósmico gigantesco? É isso que vamos desvendar hoje, mergulhando na cosmologia fascinante e, olha, bem controversa de Jean Valjean. A pergunta que fica é essa: será que a história que a gente aprende nos livros é a história completa? A proposta aqui é que não, nem de longe. A história da humanidade seria, na verdade, só um pequeno capítulo de uma saga muito, mas muito maior e, convenhamos, bem mais estranha. Olha só essa citação, que é atribuída a Jesus no Evangelho de Tomé. Ela dá uma pista, né? A verdade, quando a gente encontra, primeiro perturba, depois espanta e só então ela liberta. E segundo a visão que estamos explorando, a verdade sobre as nossas origens é exatamente assim. É um soco no estômago, mas que no fim pode ser incrivelmente revelador. Então, vamos começar a desvendar essa história cósmica que estaria oculta. A ideia central aqui é que existe uma história por trás da história. Uma narrativa que muda completamente o nosso papel, o nosso lugar no universo. E essa história não começa com "e tudo era perfeito". Muito pelo contrário. A base de tudo, segundo essa visão, é uma falha, um defeito de fabricação lá na origem da nossa realidade. No comando dessa criação, a gente não teria um único criador, mas um trio de seres, a chamada Trimurti: Brahma, Vishnu e Shiva. Foram eles que deram o start na criação do nosso universo material. Só que o projeto já nasceu com um problema seríssimo. E aqui está o X da questão, a premissa fundamental de tudo isso. O criador principal, Brahma, seria, digamos, doente ou demente. E essa falha, essa doença, foi passada para toda a criação. Pensa num erro no código-fonte de um software. Esse erro vai se replicar em todo o sistema. A ideia é essa. E esse código defeituoso não ficou isolado, não. Ele foi importado para a nossa realidade por seres de um universo vizinho, os demos. E olha que interessante, a teoria sugere que a palavra demônio vem daí. Não no sentido de maldade, sabe? Mas no sentido de carregar essa condição de desequilíbrio, essa demência original do Criador. Então, como é que essa vida defeituosa foi espalhada? O processo é bem específico. Primeiro, a Trimurti cria uma espécie de fornos de replicação. Segundo, esses fornos pegam os códigos de vida do universo vizinho, aquele com a falha. E aqui vem o pulo do gato. Para neutralizar a demência original, os fornos a transformam em algo que a gente conhece bem: a irracionalidade biológica, o instinto. E a partir daí, esse modelo de vida foi semeado em incontáveis mundos, incluindo, claro, uma Terra bem primitiva. Ok, então a vida foi semeada. Agora vamos dar um salto e focar na Terra, para entender como a humanidade entra nessa história. E é aqui que o roteiro fica ainda mais complexo. A ideia principal aqui é que a humanidade não surgiu por acaso, por uma simples evolução darwiniana. Nada disso. A Terra teria sido um grande laboratório, e nós, o resultado de um projeto genético super complexo e, mais importante, disputado por várias facções. Dá uma olhada nessa cronologia. Ela mostra que a nossa evolução foi tudo menos linear. Foi uma série de saltos, de intervenções. Há 200 mil anos, os primeiros corpos de Homo sapiens chegam, trazidos de fora. 50 mil anos atrás, um evento chamado Pandora acontece, tipo um upgrade que destrava partes do nosso cérebro. Depois, manipulações genéticas por grupos como os Anunnaki e até um reset planetário com o Grande Dilúvio. Cada ponto desses foi uma virada de chave intencional. É como se o nosso DNA fosse uma receita com vários ingredientes cósmicos. Tem o código base da linhagem Demo-Homo, tem pitadas de material genético de vários outros tipos extraterrestres, e ainda tem os temperos adicionados por facções manipuladoras. O resultado? Nós. Um paradoxo. A gente carrega a falha do universo, mas ao mesmo tempo, talvez a gente seja a chave para a cura. Isso levanta uma pergunta óbvia, né? Se a humanidade é esse projeto tão especial, por que a gente foi deixado no escuro? Por que essa sensação de solidão no cosmos? A resposta, de acordo com essa visão, é de cair o queixo. A Terra foi colocada sob uma quarentena planetária. Isso mesmo, um isolamento deliberado. O motivo? Nossas energias genéticas e psíquicas seriam tão voláteis, tão instáveis, que a gente precisava ser contido para não contaminar o resto da vizinhança cósmica. Pensa numa zona de contenção.
E essa quarentena não era só física, não. Ela também valia para os planos espirituais. Isso criou um sistema fechado, onde os espíritos ficam presos num ciclo de reencarnação aqui mesmo na Terra. Esse estado, entre uma vida e outra, é o que se chama de erraticidade. E enquanto a gente estava aqui isolado, um verdadeiro jogo de xadrez cósmico acontecia. Vários jogadores com agendas bem diferentes. De um lado, uma figura como Yahweh, buscando controle, fazendo pactos. Do outro, uma força rebelde como Lúcifer, tentando quebrar o sistema. E correndo por fora, uma força de ordem acrística, tentando guiar o processo para um outro caminho. E a humanidade, bem no meio desse fogo cruzado. Olha os termos do pacto, segundo o material-fonte. Você me obedece e eu lhe darei riquezas, poder. Isso deixa bem clara a natureza do acordo, né? É uma transação, uma troca de favores. Não tem nada a ver com amor incondicional, é um contrato de controle. E tudo isso, toda essa história de milênios, nos traz até aqui, aos dias de hoje. Porque, segundo essa cosmologia, a gente está vivendo exatamente o clímax desse drama todo. A grande notícia é essa. As profecias estariam convergindo. A quarentena planetária está finalmente chegando ao fim. O período de isolamento acabou. O véu está prestes a se rasgar. E como se sabe disso? Bom, a interpretação aqui é que textos antigos como o Apocalipse não são só metáforas religiosas. Eles seriam um roteiro literal de eventos. A queda da Babilônia, por exemplo, é associada ao 11 de setembro. Os 7 selos, as 7 trombetas, tudo isso seriam etapas que já estariam se cumprindo, nos levando para o evento final. A chegada da Nova Jerusalém, que, atenção, não seria algo espiritual, mas um evento físico. E qual seria o grande final desse roteiro? O primeiro contato oficial. O momento em que a humanidade finalmente vai encontrar de forma aberta essas outras civilizações. Um evento que, sem dúvida, mudaria absolutamente tudo. Isso nos leva ao ponto mais importante de toda essa história. A humanidade não é o problema. Nós não somos uma praga. Nessa cosmologia, nós somos o projeto. Nós somos desenhados para ser a cura para um universo falho. Nosso potencial emocional, nossa consciência. Essa seria a chave para consertar o erro original da criação. E aí fica a pergunta final, que é de arrepiar, né? Se a gente é a cura para um universo doente, que realidade a gente vai escolher criar daqui para frente? A responsabilidade, de repente, parece muito, muito maior.